Irmãos, graças e paz, estamos mais uma vez reunidos aqui para dar continuidade a essa semana tão abençoada, onde a gente está relembrando, revendo passo a passo, né, a última semana de Jesus Cristo, né, a Páscoa do Senhor. Hoje é quinta-feira e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 a 30. Nos fala assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto que a gente acabou de ler, ele na verdade apresenta de forma bem sucinta uma série de eventos, uma série de situações que aconteceram naquela que foi a última ceia do Senhor com os seus discípulos. Como nós vimos hoje pela manhã, Jesus havia dado instruções específicas aos seus discípulos para prepararem a Páscoa. Separaram um cômodo, um cenáculo em uma casa de família. A Bíblia não explica a forma como aquela casa foi escolhida, se houve algum contato anterior, mas aquilo que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. Os discípulos foram antecipadamente, prepararam a Páscoa conforme o rito judaico, e ali, chegada a hora, eles se assentaram para comer. É interessante que durante a celebração ali da última ceia, a celebração daquela Páscoa, seguindo o tradicionalismo judeu relacionado àquele evento, né, Jesus participa com eles, mas chega um momento em que Jesus interrompe aquela ministração, interrompe aquela celebração da forma tradicional. Ele se levanta, despe das suas vestes, se cinge com uma toalha, pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. A gente falou sobre isso hoje de manhã na pastoral, né? A essência do Evangelho, a Igreja de Cristo, o maior exemplo que o Senhor nos dá, um exemplo de humildade. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Né? A Bíblia fala, o Filho do Homem ele não veio ao mundo para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Esse é o maior exemplo do Evangelho. Assim nós também. Nós não estamos aqui nesse mundo para sermos servidos. Nós não estamos aqui nesse mundo para buscarmos bênçãos. Nós não estamos aqui nesse mundo para buscarmos prosperidade. Nós estamos aqui, assim como o nosso Senhor, para servir, para dedicar a nossa vida ao serviço do Senhor. E depois que ele lava os pés dos discípulos, eles se assentam novamente à mesa, e Jesus ele quebra de certa forma o ritualismo judaico relativo à celebração da Páscoa. E ele faz uma outra ministração, uma ministração diferente. Ele pega o pão, ele parte o pão, distribui aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E depois também ele pega o cálice, distribui aos seus discípulos e ele diz: Olha, isto é o Novo Testamento no meu sangue. É como se Jesus pegasse a Páscoa e dividisse ela em três fases principais. A primeira fase é tudo aquilo que aconteceu antes dele, ou seja, a Páscoa, o sacrifício do Cordeiro, era um anúncio daquilo que viria a acontecer. Estavam apregoando, né, a morte do Cordeiro. Um Cordeiro morreria. Então, antes de Jesus, a Páscoa era simbolizada no ato da morte do Cordeiro. Mas ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Santo de Deus. Ele seria sacrificado naquele dia, no dia seguinte.
Então, a partir dali, Jesus, ele meio que muda a Páscoa para o seu povo. Ele altera o significado, ele altera a forma da Páscoa. Na Páscoa não há mais a morte do Cordeiro, porque o Cordeiro Santo de Deus, ele já foi morto de uma vez por todas. Não é mais necessário o derramamento do sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a ceia agora, a partir de Jesus, ela assume uma nova conotação. A ceia agora não aponta para o sacrifício do Cordeiro. A ceia nos faz lembrar do sacrifício do Cordeiro. Você vai ver que sempre é dito, né, essa frase usada por Jesus: fazei isto em memória de mim. E hoje, né, a ceia é a celebração da Páscoa transformada em uma ordenança para a igreja. A igreja, ela celebra a ceia costumeiramente a fim de anunciar, a fim de lembrar, a fim de memorizar o sacrifício do Cordeiro, feito por nós para que nós também tivéssemos acesso à vida eterna. Mas é interessante que Jesus ainda aponta para uma terceira fase. Uma fase que ainda não aconteceu, mas uma fase da qual ele nos convida também a participar. O texto que nós lemos lá no versículo 29 diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei, ou seja, ele não beberia do fruto da vide até aquele dia em que ele haveria de beber de novo conosco no reino do Pai. Jesus, ele faz aqui uma referência às bodas do Cordeiro, aquilo que vai acontecer, né, quando ele vier buscar a sua igreja. A Bíblia diz que uma vez mais nós nos assentaremos com ele à mesa, né, e assim como nós temos realizado essa semana nosso culto doméstico, sentados à mesa, né, o marido, a esposa, os filhos, a Bíblia diz que assim também um dia nós nos assentaremos à mesa com o Senhor para participarmos com ele. Dessa vez, já não mais para nos lembrarmos dele, mas dessa vez para celebrarmos com ele a vitória da nossa redenção. Amém? Então, depois de Jesus celebrar a ceia, instituir para a igreja essa ordenança, mostrar para os discípulos a verdadeira essência, né, daquela mensagem que era pregada através dos anos, ele passa a assumir agora uma situação, né? Passa a assumir uma condição agora muito fechada. E ele anuncia aos discípulos que entre aqueles que estavam ali e que participaram da ceia, havia um que o havia de trair. É interessante, né? Quando a gente pega aquele texto lá de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, onde ele fala da ceia, né? Olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e dando continuidade a esse texto, lá no final, Paulo diz assim: aqueles que haveriam de participar dessa cerimônia, haveriam de participar dessa ceia. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Essa palavra, ela nos aponta para Judas Iscariotes, aquele que o havia de trair. Da mesma forma também, a ceia, ela é ministrada hoje na igreja, e portanto, todo aquele que participa da ceia, ele é convidado a se autoexaminar, né? Judas, ele mesmo já tendo decidido, já tendo fechado acordo com os principais sacerdotes para entregar a Jesus, para trair Jesus, ainda assim ele participa da comunhão. E a Bíblia diz, né, que aquilo serve para ele como condenação. E é interessante que depois que ele participa da ceia e Jesus anuncia que ali haveria um de o trair, os discípulos ficam perguntando: mestre, quem é, quem é, quem é? E Jesus, ele não lhes declara claramente quem é, mas chega para Judas e fala para Judas, olhando talvez para os seus olhos: olha, aquilo que você tem que fazer, faze-o depressa. E a Bíblia diz que Satanás entra em Judas naquele momento, ele sai, ele abandona o cenáculo depois de participar da ceia, provavelmente já sabendo que depois da ceia, Jesus se dirigiria ao Jardim das Oliveiras, ao Getsêmani, no Monte das Oliveiras,
e era o local ideal para que os religiosos daquela época pudessem prender Jesus. Judas sai e vai ali levar a notícia da traição para os principais sacerdotes. E é interessante que depois que Judas sai, parece que o ambiente fica mais leve. O texto que nós lemos aqui em Mateus, eu disse, ele apresenta de forma sucinta. Quando você passa para o Evangelho de João, a Bíblia ela dispensa ali no Evangelho de João, João parece que descreve detalhadamente aquele momento ainda, antes deles saírem dali, depois da ceia, em que Jesus passa com os discípulos. A palavra parece demonstrar que Jesus ele sente um amor muito grande por aqueles discípulos, está preocupado com eles. O pastor das ovelhas agora seria tirado, o rebanho seria disperso. E Jesus ele está preocupado com seus discípulos, ele ama os seus discípulos. E ali do capítulo 14 ao capítulo 17 do Evangelho de João, mostra um Jesus pastor, um Jesus que aconselha o seu rebanho, um Jesus que ora pelo seu rebanho. Se você acompanhar na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, em diante, logo no versículo 1, Jesus fala com os discípulos assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É como se Jesus estivesse falando para eles: olha, não tenham medo, confiem, diante de tudo isso que vocês vão ver, diante de tudo isso que vocês vão presenciar, não se preocupem, eu estou convosco todos os dias, não vos deixarei órfãos, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito. No capítulo 14 ainda, Jesus ele faz uma promessa especial, não só para os discípulos, mas para toda a sua igreja. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre vós um outro Consolador. É interessante, né, que na figura da Trindade, o Pai assentado no trono de glória e aqui o Filho. Mas para que o Espírito Santo possa ser derramado, primeiro tem que ser retirado o Filho. Então, Jesus anuncia aos seus discípulos, João 14, a partir do 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus, ele anuncia, ele profetiza aqui o derramamento do Espírito que haveria de acontecer no dia de Pentecostes, capacitando a sua igreja, enchendo a sua igreja de poder, preparando-as para continuar o seu ministério aqui na terra. Ainda nessa ocasião, no capítulo 16 em diante, capítulo 17, Jesus ele começa agora, ele interrompe o seu discurso, os seus aconselhamentos mais profundos aos seus discípulos. Ele começa agora uma oração sacerdotal, uma oração pastoral. Jesus, como bom pastor, ele vai orar pelas suas ovelhas. E é interessante que no capítulo 17, no versículo 20, durante a oração de Jesus, ele declara assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa palavra nos leva a pensar que nós, mesmo tanto tempo depois, nós também estávamos presentes ali, naquele cenáculo. Nós somos lembrados ali também. Jesus, ele fala conosco, ele faz referência a nós também, aqueles que vierem a crer através dessa palavra. Jesus nos inclui nessa oração, a mim e a você. Ele nos coloca ali também naquela celebração, fazendo-nos compartilhar essa mesma promessa. Um dia nós também iremos cear com o Senhor na casa de Deus. Amém. Dando continuidade a essa situação, depois que Jesus ele ora pelos seus discípulos, eles saem do cenáculo e diz a palavra que eles vão ao Monte das Oliveiras. A palavra oliveira, você sabe, né? É um pé de azeitona.
era talvez a árvore mais comum ali naquela elevação, né? Haviam muitas oliveiras, havia muitos pés de azeitona naquele monte. E Jesus ele se retira para aquele lugar com os seus discípulos. Subindo ali já no Monte das Oliveiras, Jesus ele anuncia para os seus discípulos, já entristecido, né? A angústia começa a tomar conta do coração do Senhor. Ele vai agora não mais para ensinar, ele vai agora não mais para celebrar, mas ele vai agora para se despedir dos seus discípulos. Então ele anuncia aos discípulos assim, olha, vocês, todos que estão aqui comigo, todos vocês vão se escandalizar em mim, todos vocês vão me abandonar. E os discípulos, como era esperado, Senhor, não, de forma nenhuma. Pedro, de forma afoita, chega até a dizer, Senhor, mesmo que todos eles te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus fala para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Jesus anuncia a Pedro, né, aquela palavra tão dura, né, de alguém que, apesar de amar, enxerga a realidade da alma humana. E Pedro recebe aquela revelação do Senhor, mas eles saem dali, ali mesmo no Monte das Oliveiras havia uma espécie de jardim chamado em hebraico Getsemane. O Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de azeite. É como é obtido, amados, o azeite, né, da azeitona. Ela é colhida e ela é prensada. O que nós chamamos de azeite extra virgem, ou aquele azeite de primeira qualidade, é aquele azeite que primeiro ele é moído, ele é amassado, ele passa pela moenda. E o Getsemane já é uma revelação, uma profecia daquilo que estava para acontecer com Jesus. Ali, no jardim do Getsemane, Jesus chama consigo 3 dos discípulos, talvez os mais chegados, Pedro, Tiago e João, e chama-os a entrarem naquele jardim para com ele orar. A Bíblia não diz aonde permanecem os demais discípulos, talvez permanecessem ali ainda no monte, talvez também orando ou descansando, mas Pedro os chama, os 3, para que eles possam velar com ele, para que possam orar. A Bíblia diz que Jesus ele entra numa hora de oração, deixa os 3 ali intercedendo por ele, se afasta um pouco mais, e Jesus começa a clamar ao Senhor de forma angustiosa. A Bíblia chega a dizer que a angústia de Jesus naquele momento é tão grande que ele chega a suar gotas de sangue. Gotas de sangue chegam a descer do seu rosto, ao invés de suor, sangue, tamanha era a agonia de Jesus. Jesus eleva ao Pai aquela oração, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. E diz a Bíblia que Jesus ele veio até os discípulos, e quando Jesus veio até eles, mesmo naquela hora de agonia, os discípulos estavam dormindo. Pedro, Tiago e João, os discípulos, né, queridos, mas na hora daquela extrema agonia, eles estavam dormindo. E Jesus os acorda, volta de novo para orar, e vem uma segunda vez, lá estavam dormindo de novo. E aí Jesus ele volta ainda em agonia, e ele ora ao Senhor, continua orando, aquele momento, né, terrível, nos revelando, amados, que há momentos em que, às vezes, até os nossos amigos podem nos abandonar, que mesmo os nossos amigos, aqueles que nós mais confiamos, às vezes estaremos sozinhos, mas o Senhor nunca nos abandona. É nele que nós precisamos sempre confiar. E pela terceira vez, Jesus vem, ele acorda os seus discípulos, se despede deles, né? E naquele momento Jesus é preso. A partir dali, onde Jesus é preso, cumpre-se a palavra que ele havia dito antes. Os discípulos se dispersam, se afastam, e Jesus vai iniciar a partir dali a sua via crucis. Amados, essa palavra, né, esse momento é de uma importância muito grande para a igreja. Ela mostra um momento de comunhão, mostra um momento assim entre o pastor e as ovelhas.
mostra um Jesus preocupado com seu povo, um Jesus que aconselha, que orienta, um Jesus que dá a sua vida, né, que estabelece. Hoje, nós, como igreja do Senhor, participamos da ceia, celebramos da ceia como um memorial e como uma ordenança do Senhor, para nos lembrar, para que nunca saia da nossa mente o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que nós devemos anunciar essa mensagem até que Ele venha. Portanto, até o dia em que Jesus voltar, nós tomaremos o pão, tomaremos o cálice, trazendo sempre a memória que Jesus ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue. Foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós. E é por isso, amados, que entregamos a Ele a nossa vida. E é por isso que dedicamos a Ele a nossa vida, porque Ele nos amou primeiro. E Ele deu, a Bíblia diz lá em Romanos 5,8, porque Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O mundo pode tentar apagar essa verdade, o pecado pode tentar ocultar essa verdade, mas o Evangelho é a grande voz que vem do céu para anunciar a grande verdade, a maior mensagem de todo o universo, a maior verdade de todos os tempos. Jesus Cristo morreu por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém.